Bom dia, tudo bem com vocês? Que essa quinta-feira seja extraordinária, que ela venha cheia de graça, de poder, de unção sobre a sua vida, tá bom? E não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e compartilhar a nossa mensagem com outras pessoas. Queridos, os meios de Deus agir são muitas vezes indescritíveis. Muitas vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus não se preocupa conosco, quando na verdade é totalmente o contrário. A Bíblia fala da história de Mefibosete, o filho de Jonatas. Aconteceu um acidente, ele estava no colo da sua ama, e a sua ama foi fugir e deixou ele cair, e ele ficou coxo. Teve que ir para uma cidade longínqua e ficou por ali muitos anos, completamente esquecido. Só que chegou um tempo que Davi lembrou-se da aliança que ele tinha feito com Jonatas, filho de Saul. E ele faz uma pergunta: ficou alguém da casa de Saul para que eu possa fazer beneficência? E aí, é engraçado como que as pessoas, elas observam as coisas que são negativas nas outras pessoas, na verdade. Aí alguém diz, sobrou sim um aleijado. Tem um aí que é um coxo, e ele mora lá, vive lá em Lodebar. Ou seja, a pergunta do rei Davi era se tinha sobrado alguém, um descendente. Não perguntou como que era, onde vivia, qual a situação, mas muitas vezes as pessoas fazem questão de mostrar a parte negativa. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é: a família de Saul, toda a sua descendência foi morta. E eu paro para pensar quantas vezes Mefibosete deve ter questionado: meu Deus, eu sou filho de um príncipe. Meu pai sucederia o meu avô. Eu sou da família real. Eu estou aqui esquecido, rejeitado. Minha ama me deixou cair. Eu fiquei coxo. E agora, olha como é que eu estou vivendo. O senhor não lembra de mim. O senhor, será que pelo menos o senhor sabe que eu existo? E quando a gente olha para toda essa história, a gente vai ver que, na verdade, aquela queda foi um grande livramento. Se Mefibosete não tivesse caído e ficado coxo, ele teria sido morto, juntamente com os seus demais familiares. Então aquilo que parecia ser uma terrível tragédia, aquilo que parecia ser um completo abandono da parte de Deus, na verdade, foi um grande livramento. Talvez você fale, mas ele ficou coxo. Querido, guarda isso. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Depois, Davi o chama. E ele é criado como um dos seus príncipes. Às vezes, Deus tem suas maneiras de nos guardar. Deus tem suas maneiras de nos proteger. E Deus tem as suas maneiras de nos abençoar. Então, querido, não importa. Talvez você, assim como Mefibosete, está se questionando: será que Deus pelo menos me vê? Olha o meu sofrimento, olha a minha dor. Por que Deus permitiu acontecer isso? E guarda, filho, guarda, filha. Nada na nossa vida acontece sem um propósito. Deus está no controle de todas as coisas. Talvez a gente não entenda nesse exato momento, você não entenda agora, no meio da dor, do caos. Mas lá na frente, você vai entender que por trás de todas essas situações, tem um Deus todo-poderoso no controle de tudo. E no fim, como diz o apóstolo Paulo, tudo isso vai contribuir para o nosso bem. Então o segredo é nunca desistir, é nunca desanimar, é nunca abandonar a fé,
e sempre continuar crendo que o teu Deus é fiel. Mefibosete era coxo, mas o rei disse que ele ia sentar à mesa e comer como um dos seus príncipes. E sabe o que eu observo? Na mesa, a gente só vê da cintura para cima, ou seja, a graça de Deus cobre as nossas imperfeições. A graça de Deus cobre os nossos defeitos. E nós podemos nos assentar com Ele sem vergonha, sem humilhação, como um dos seus príncipes. Então, querido, talvez hoje o momento seja de dor. Talvez hoje você não entenda o porquê de algumas coisas. Jesus deixou isso bem claro para Pedro. Falou assim: Pedro, o que eu faço hoje, você não entende. Mas lá na frente você vai entender. É a sua causa. Então, talvez você não entenda, fica tranquilo. Meu pastor Edilson Cardoso, ele costuma dizer algo que eu acho muito interessante. Deus complica, depois descomplica e depois explica por que complicou. Então, querido, fica firme. Querida, não desista. Você não é uma batatinha que alguém jogou e disse: se nascer, nasceu. Não. Você é projeto de Deus. Você tem um dono. Você tem um Senhor. E Ele sabe como trabalhar na sua vida. Na hora certa Ele vai bradar. E você, assim como Mefibosete, vai cantar o hino da vitória. Tá bom? Então, fica firme. Deus te abençoe. Forte abraço. E que essa quinta-feira seja maravilhosa.